Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Arquinautas, a nossa viagem pelo mundo da arquitetura, design, construção civil em geral. As histórias muito bacanas por trás dos profissionais, das suas obras e de tudo de bacana que eles fazem. E hoje aqui nós temos a arquiteta Vivian Chiabai. Na verdade, arquiteta, design, artista, empresária, né, Vivian? Tudo bem? Tudo ótimo. Coloca tudo no liquidificador que resolve. Ah, isso, gostei. Você é uma pessoa que é muito admirada. A gente olha para você, vê uma jovem, né, com essa veia empreendedora, né? Mas para você chegar nisso hoje, que eu sei que você está ainda crescendo muito mais, tem projetos aí Brasil afora. Como é que foi seu começo? Como é que... Vamos voltar lá na arquitetura, assim. Quando que você achou que você falou, eu quero fazer arquitetura? Você contou uma história de que você fazia uma maquete quando era pequena. Fala pra gente. Eu acho que assim, eu sempre fui uma criança criativa, meio que fora, que gostava de fazer umas coisas, assim. Eu cresci numa casa que... Minha mãe era muito criativa, muito dinâmica. Ela tinha uma floricultura, então ela sempre gostou de fazer as coisas. E meu pai é comerciante, né? Então eu acho que eu abracei um pouco, eu brinco bem entre essas duas áreas, né? E quando eu tive que decidir sobre qual curso fazer, né? Qual faculdade, eu não tinha nenhuma dúvida. Eu já era arquiteta na minha cabeça, assim, já tinha decidido arquitetura fazia tempo. Porque tem umas fotos minhas bem pequenas, tipo 7 anos, assim, brincando, fazendo, tipo, uma maquete. Não sei se era um trabalho de escola, assim, mas eu acredito que não, eu gostava mesmo. Você se divertia, né, também. Né? Era meu, eu não vou dizer hobby, mas era uma brincadeira. E eu gostava daquilo. Eu sempre gostei de cortar, de fazer as coisas, eu sempre fiz as coisas. Tipo, pegar um nada e virar alguma coisa, assim. Nem que fosse uma estrelinha de palito de picolé na praia. Eu gostava de fazer as coisas. E decidi fazer arquitetura, fiz arquitetura na UFES, amei a faculdade, eu acho que é uma faculdade muito legal, muito... Sem dúvida. A UFES, né, ela é 30% do curso de artes, a gente faz fazendo arquitetura. Aquela proximidade com o centro de arte... Proximidade não, é dentro do centro de artes, mas você está próximo ali das esculturas, das pinturas, né? Aquilo dá um DNA muito bacana para o curso, né? Traz, assim, você faz história da arte, história da arquitetura. Saudade de Semune 3, assim, dessa vivência, assim. E dessa vivência mesmo, assim, a gente rodou, sei lá, talvez quase todos os estados do país, fazendo viagem com faculdade, com o centro acadêmico. Então, foi uma época de muita encheção de bagagens, assim, sabe? E, bom, e foi assim, eu acho que dentro da faculdade mesmo, eu já começava a aplicar os fazeres, talvez comerciais, mas não era uma coisa que eu tinha um objetivo de virar empresária, não. Mas eu gostava de fazer e ver as pessoas usando dentro da faculdade mesmo. Já fazia umas luminárias. Eu vi... nessa época, eu já era vista como a menina das luminárias, porque eu ia para os encontros de arquitetura e eu dava as oficinas de luminária. Então, eu ensinava as pessoas a fazer, tipo, uma luminária de origami, uma geodésica. Aí, e eu percebo que tem um pouco de técnica, um pouco de estética e um pouco de criação dentro desse universo. Então, eu sempre brinquei nessa coisa do técnico, estético e do criação, do inovação. E hoje eu atuo com isso oficialmente, né? Mas é bacana isso, porque a faculdade, você acabou desenvolvendo um pouco todo aquele conhecimento, aquela que estava dentro de você, né? Essa questão da luminária, que foi um exemplo muito bacana que você falou, né? Você já virou uma referência com relação a isso, né? Projetos, evidentemente, você trabalhou, fez, pelo que você fala, foi muito legal. E no final, você terminou a faculdade, aí você já foi para o mercado, como é que você fez? Eu estagiei quase a faculdade toda, né? E eu acabei me aproximando das arquitetas onde eu estagiei. Estagiei com Roberto Espírito Santo, com Júlia Cruz. Nossa, eram lugares gente boa. Muito legais, assim. E uma fase bem criativa, os escritórios eram mais, acho que até mais leves, talvez, né? Não eram escritórios tão rígidos, assim. E gostavam muito do processo criativo, né? E eu fui percebendo que essas pessoas tinham dificuldade em encontrar algumas coisas. Porque, por exemplo, marcenaria você encomenda para o marceneiro. Serralheria você encomenda para o serralheiro. Mas tinha coisas que os arquitetos criavam que não encomenda ninguém. Não. E eu falei, eu faço. E eu comecei a fazer essas coisas que os arquitetos colocavam nos projetos.
a exemplo de uma cortina de miçanga de quase 2 metros que a Júlia Cruz especificou pro Los Ticos de Vila Velha. Eu falei, não, Júlia, pode deixar que eu faço. Aí fui pra São Paulo, comprei miçanga em São Paulo, tipo, caixas e caixas, mandei entregar de transportadora, fiz aquela cortina de miçangas, ficou maravilhoso. Porque não tem especialista em cortina de miçanga. Não, difícil. Aí é uma coisa muito artesanal, né? Isso. E aí, todos os meus processos até então eram muito artesanais. Então, nesse período, logo que eu formei, eu entrei no mestrado de arquitetura, eu fazia cenografia, porque eu sempre gostei do fazer, e o projeto de cenografia é um projeto que, tipo, em um mês tem começo, meio e fim, né? Então, legal. Em 7 dias você monta um evento e um dia você desmonta. Eu tenho uma dificuldade, assim, não é dificuldade, mas eu não acho tão interessante esse processo tão longo com o cliente. Então, eu via que na arquitetura em si não seria o meu lugar, assim. Arquitetura de construção. Agora, interiores eu gostava, fazia alguns interiores e fazia essas coisas para as pessoas. Então, eu ficava atuando um pouco em cenografia, um pouco em arquitetura de interiores, fazia umas coisas para as pessoas e fazia mestrado. Então, tipo assim, era tudo ao mesmo tempo agora, né? Multifuncional. E aí eu fui vendo que aí eu descobri que o mesmo software que a gente aprende na faculdade, que é o AutoCAD, ele também me possibilitava cortar umas coisas a laser. Aí eu falei, gente, legal isso. Até então era tudo manual, estilete, né? Uma briga, então, né? nada escalável. E eu criei uma coisa para uma amiga, tipo um desenho de uma tatuagem dela, porque ela ia embora, morar no Rio e queria levar uma peça e alguma coisa que eu fizesse. Aí eu fiz isso, mandei cortar, eu falei, gente, que legal isso. Aí eu sempre fui digital, assim, eu sempre gostei de postar as coisas que eu fazia e eu postava na minha rede social. E eu comecei a postar essas coisas na rede social, uma amiga encomendava, aí a tia de amiga via, aí a tia da amiga encomendava. Quando eu vi, o negócio estava criando um repertório, uma escala. E aí eu fiquei com essas 3 frentes. Chegou um amigo meu, percebeu isso, ele é engenheiro, percebeu essa frente escalável e falou, bora abrir uma empresa? Eu só quero ser seu sócio nessa empresa de produtos, né, escaláveis. Eu falei, bora. E aí, todo o resto, em menos de um ano, eu abandonei todo o resto, inclusive o mestrado de arquitetura, nos finalmente, porque isso começou a ter uma repercussão muito legal. A gente começou oficialmente e intencionalmente querer crescer com essa frente. Pronto, aí eu virei empresária. Olha. 2017. 2017. Você falou de cenografia, e eu acho que cenografia foi um item bem importante lá no comecinho, né, para você desenvolver a sua carreira, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. A cenografia é um projeto de arquitetura que dura menos tempo e que você pode usar materiais qualquer. Não tem material. Miçanga é um material de cenografia. Perfeito. E eu falo que eu tirava férias fazendo montagem de evento, porque é o meu playground. É aquele negócio que você pega, você estrutura, um negócio que não é nada e no outro dia tá... E eu gostava muito... Transformação. A transformação. E eu acho que um dos pontos altos da cenografia que eu fazia era a ressignificação das coisas. Então, coisas que habitualmente são feitas para uma coisa, eu transformava em outra. Tipo, no Exagerado, a gente colocou uma caçamba de lixo, de obra. De entulho, né? De entulho. A gente pintou ela de uma cor super excêntrica, colocou uma iluminação. A gente pôs uma planta de uns 3 metros de altura dentro, mais diversas plantas, e colocou uma iluminação. Ficou um paisagismo. O paisagismo do evento. Ficou lindo, maravilhoso. E muito original, né? Pelo jeito, né? Então, por exemplo, a gente fez um evento pra Gazeta até, que era uma retroescavadeira, que a parte de cima, pá da retroescavadeira, eu aprendi a mexer na retroescavadeira, porque eu que precisava subir a retroescavadeira. Então, a pá da retroescavadeira, ela segurava o totem do calendário do evento, que falava da programação do evento. Então, é ressignificar mesmo. Naquele lugar, a retroescavadeira não tinha um papel de obra, ela tinha outro papel, né? Tinha um papel de virar a identificação, falar sobre os horários das palestras, foi super legal. Então, eu acho que realmente ter atuado como cenografia, talvez se eu não fizesse o que eu faço hoje, que eu amo muito, eu estaria atuando hoje na cenografia, porque eu amo. E é uma mudança de escala também, né? Que normalmente cenografia é mais ou menos o que você falou, né? A retroescavadeira, a caçamba de entulho, né, ali e tal, e pelo menos que eu vejo, né, as suas criações, elas
elas são mais específicas, né? Com a escala já mais próxima das pessoas, que viram esculturas, né? Viram troféus, né? Isso é muito bacana. Como é que foi essa troca de escala, assim? Aí entra também a questão quando você falou assim, não, eu vou investir mais nessa questão de empreendedorismo, né? De fazer peças, né? Como é que foi essa troca? Na verdade, eu fazia tudo ao mesmo tempo, e aí a gente começou a fazer essas peças decorativas para ambientes. Eu tenho um conhecimento em ambientes. A gente que faz arquitetura, a gente olha para um espaço, a gente já vê ele pronto depois. Sim. O cliente tem dificuldade de ver, né? A gente fala, não, isso aqui vai descer aqui, isso aqui vai descer aqui, vai ficar bom. E eu tinha essa facilidade. Então, a gente fundou a empresa em 2017 para fazer peças de parede. E aí, por uma ideia do meu sócio, ele falou assim, vamos fazer umas peças menores, decorativas, porque se a gente quer entrar com a marca no mercado, não dá para ser um painel mais caro, tem como ser umas peças menores. E essas peças menores, a gente deu a possibilidade das pessoas escreverem mensagens ali. E o meu sócio percebeu que grande parte das peças menores as mensagens eram feitas para outras pessoas. Então, a gente fundou uma empresa de objetos de decoração e de arte e a gente acabou, de repente, virando uma empresa de presentes. E no mesmo ano, isso já foi em 2018, em 2017 a gente abriu a empresa, em 2018 a gente começou a fazer esses presentes. Em 2018, a Natura nos procurou para fazer um pedido de 100 peças. Olha. Aí eu falei, gente... E procurou, gente. E depois, poucos dias depois, assim, a Arcelor fez uma encomenda com a gente para presentear os 30 maiores fornecedores da Arcelor. Tanto que se você chega no Banco do Brasil Central, acho que no Banco do Brasil não, na Petrobras Central, você tem uma peça nossa lá. Olha, porque que orgulho, hein? Foi a Arcelor lá em 2018 que deu essa peça. Então, a gente percebeu que as peças menores entravam melhor primeiro, né? Numa escada assim de valor, primeiro entrava a peça menor para depois a gente poder apresentar a qualidade das peças maiores. Mas eu acho que assim, independente da escala, né, casa, ambiente, cenografia, troféus e painéis, eu acho que o grande lance assim de todas essas frentes é ouvir. Então assim, o meu grande diferencial, eu acho que em todas essas frentes foi ouvir o cliente, ouvir os desejos dele e respondê-lo através do objeto que eu estava criando. Então, normalmente, tudo que eu criei, assim, até hoje, seja na área de arquitetura, seja na área de decoração, seja na área de cenografia, ou seja na área de objetos de arte, assim, sempre foi ouvindo o cliente e reproduzindo. Então, é uma cocriação. Eu sempre falo que eu não crio, eu cocrio com um cliente. Então, o cliente, muitas vezes, ele tem um desejo de externalizar um sentimento, externalizar uma data, às vezes, né? Uma memória, ou mostrar para alguém que alguém é importante, ou ter na casa dele alguma peça que lembre o hobby dele. E ele não dá conta de fazer isso. Às vezes o médico não sabe. Mas como. Ele quer aquilo. E nem vai encontrar pronto. E não vai encontrar pronto. Eu sou o meio. É isso aí. Entendeu? Hoje eu sou o meio para que a pessoa se sinta criativo, que ela se sinta exclusivo, que ela se sinta individual dentro da multidão. Porque ela pode ter uma peça só dela, contando a história só dela. E às vezes a pessoa me conta a história e eu fico assim, mas ali tem uma coisa. Naquela vez que você foi para tal lugar... Você viu uma coisa, não viu? Vi tal, esse lugar, esse ícone da arquitetura. Eu falei, tá. E quando eu trago isso imageticamente pra pessoa, é sempre uma surpresa. Então, assim, depende da escala, eu faço a mesma coisa. Só que hoje, realmente, a gente preferiu fazer uma escala menor. Nossa, legal. E até me inspirou aqui. Olha, o Arquinautas tá precisando de uma escultura, tá? Pra substituir pronto. O bonequinho aqui, ó. Quem sabe? É sobre isso. Então... Legal, eu acho que você traduz esse sentimento das pessoas de orgulho, como a gente falou, alguma data, algum evento, algum acontecimento, e ele quer materializar aquilo ali, né? Então eu lembro também, assim, que você também é muito forte de você entender as coisas que estão acontecendo e você já faz a escultura. Aí tem o caso do Richarlison, o gol na Copa do Mundo, né? Que ficou sensacional, aquela escultura que você bate o olho na escultura, você lembra do gol, né? Independente do Brasil não ter ganho Copa, coisa nenhuma, passou um papelão lá. Aquele gol foi maravilhoso, foi né? Maravilhoso. Foi muito emocionante. E foi muito rápido, né? Então, quer dizer, a gente ali, sei lá, 2 dias depois, eu não sei quanto tempo você levou. No outro dia, aí tá vendo? Foi mais rápido ainda.
já estava ali eternizado. Como é que é esse processo também? Você fica assim ligado nessas coisas que estão acontecendo? Eu acho assim, eu gosto muito de ver as pessoas usando as coisas que eu crio. No começo, inclusive lá na faculdade de arquitetura, eu não tinha nenhum objetivo comercial. Eu acho que eu mandava produzir por X reais e vendia por X mais um, sabe? Não era uma coisa meio para ganhar dinheiro com aquilo, assim. Era muito para ver a pessoa tendo aquilo na casa dela. Então eu sempre gostei de expor as coisas que eu faço, assim, de divulgar as coisas que eu faço. Então, quando eu sei que alguma coisa vai ter uma repercussão, que fala sobre o que eu gosto, né? Não vou entrar numa repercussão política, por exemplo, né? Não tem nada a ver. É muito complicado isso, né? E não tem nada a ver, assim, com o universo, com o meu território de atuação. Agora, por exemplo, eu gosto de ficar atenta a essas coisas que estão em pauta quente, que a gente chama, né? Então, eu sempre gostei. Depois que eu comecei a entender a empresa como empresa, eu comecei a olhar para o marketing. Eu falei, uai, se eu consigo entregar para 20 pessoas sem fazer nada grande, estratégico, se eu fizer umas aulinhas aqui ler uns livros, então eu comecei a ir para esse universo do marketing. E aí, eu sempre fui muito digital, eu não nasci com digital, mas quando eu era adolescente eu já tinha rede social, eu gostava de rede social, eu gosto de rede social. Então eu sempre me expus ali. E eu descobri que tem esse tema, esse tópico dentro do marketing, que é o pauta quente. Então eu sempre fico observando o que vai dar repercussão para que minhas peças cheguem a mais pessoas, que foi o caso disso, né? Foi o caso do próprio arcebispo aqui do estado levar nossa peça pro Papa. Nossa, então maravilhosa. sempre isso, assim, né? Então eu gosto de fazer, mas eu gosto de ver as pessoas usando. Não, isso é uma realização, né? A gente fazer uma obra e ela quase que anda sozinha depois, né? Você vê que a própria rede social é bem bacana, tem esse lado, né? De você ver ali reverberando a sua produção, né? Com isso daí. É bem interessante isso. Agora, também, para você fazer essas criações, você precisa ter uma equipe, precisa ter um espaço, né? Então, você recentemente, né? Você mudou para um espaço maior. Eu não sei se a equipe você consegue... Como é que você trabalha seu método de produção? Tipo assim, você desenha, vai para o computador, depois vai para a máquina de corte, aí você monta, que tem toda uma engenharia para aquela escultura ficar em pé, né? Eu acho que, como eu falei, né? Eu brinco bem entre criação, técnica, estética, assim, porque nossas peças, elas não são uma impressão, né? Elas têm um processo meio de camada, ela precisa ficar em pé, ela precisa ser minimamente... aquilo precisa durar, né? A pessoa não compra pra quebrar na primeira batida. No transporte, porque é uma peça que você carrega. Né? A gente precisa pensar na embalagem, porque como é que eu vou enviar 100 peças pro Rio Grande do Sul? Eu preciso pensar nessa embalagem, numa embalagem individual, até mais do que a do marketing, da parte do marketing, mas na parte do produto mesmo, né? Como é que o produto vai chegar na casa do meu cliente, né? Mas enfim, assim, eu acho que o processo em etapas, né? Ele começa com o briefing. Então, eu entendo a história do cliente e externo todas as ideias dele através das minhas conexões, e eu desenvolvo isso, apresento para ele, e essa peça, hoje eu tenho uma equipe de criação, né, que atua junto comigo, então a gente já tem linhas de produtos que são escaláveis, e tem as linhas de produtos que são muito individuais, que só eu que atuo. Depois a gente passa para o time de produção. Boa parte das nossas peças são cortadas internas. Hoje a gente tem um Parque Fabril, eu falo, é o Parque Fabril das Artes. Porque a gente foi agora para uma estrutura de 1.500 metros quadrados. Ah, que bacana. A gente sempre a gente já teve 2 espaços anteriores a isso. Hoje a gente tem 7 anos de empresa. Mas eram espaços, assim, que eram muito bons para receber pessoas e não eram bons para produção. Uma vez que a gente começou a pegar muitos pedidos grandes, ano passado a gente pegou um pedido só de 4.000 peças. Nossa. Então, e o pedido de 800 peças. Esse ano a gente fez um pedido para 800 peças para o G20. Então, assim, começou a escalar muito a quantidade de peças. E eu precisava entender isso como uma etapa mesmo de produção. Então, a gente foi pra esse lugar, e esse novo lugar, tem 1 ano mais ou menos que a gente tá lá, e que é muito legal, tá lindo. Tem lugar de receber as pessoas, mas assim, a nossa produção é muito linda. Você vê funcionando direitinho. Aí vai pra máquina, a gente trabalha muito com as máquinas de corte a laser que fazem uma etapa do projeto, assim, sabe? Que é só o corte. Então, o corte, ele possibilita
as nossas peças ter um bom custo-benefício, porque você consegue ter uma peça personalizada, rápida, né? E num valor super acessível. E aí, depois, o time de acabamento atua fazendo todo o acabamento, que é totalmente manual. Então, assim, a fabricação digital tem um processo que tem a fabricação digital, uma etapa do processo que é a fabricação digital, mas o resto todo é um processo muito manual. A gente não usa o ChatGPT ainda para criação, mas em breve, talvez. Mais para frente. Mas essa criação de vocês é muito bacana, que quando eu fui presidente do conselho, no final do ano a gente presenteava alguns arquitetos, homenageava alguns arquitetos, né? Então a gente conseguiu lá, você forneceu pra gente algumas peças, tão belíssimas, não só a peça, né? A gente viu o orgulho do arquiteto quando recebia lá a peça, mas a embalagem, né? Então, puxa, tinha um carinho bem bacana de vocês lá, com papel reciclado, tudo arrumadinho ali. Então, assim, dá pra ver o orgulho quando as pessoas recebem esse presente, esse gift, ou se presenteiam com isso. Então, é muito bacana. Mesmo... como você falou, são 4.000 peças, mas eu imagino que cada uma pessoa. Exatamente, ela consegue fazer isso, e é bem bacana. Agora, uma coisa muito interessante, para você também falar para a gente aqui, artistas, arquitetos, tem muita dificuldade de lidar com dinheiro, de cobrar, assim, a gente normalmente não aprende isso na faculdade. Você já é uma empresária, né? Igual eu falei aqui no começo, arquiteta, artista, designer, mas é empresária. Você tem uma facilidade nessa questão empresarial, que eu acho que já vem com o DNA de família, né? Eu acho que assim, a minha facilidade não é com todas as áreas da questão empresarial, mas eu tenho um sócio. Então a gente se complementa, né? Ele é engenheiro, ele fica muito mais na parte da gestão, assim, gestão de pessoas. É engraçado, né? Porque há pouco tempo atrás, eu me via como direção criativa do escritório. E hoje não, hoje eu atuo muito mais na parte de gestão mesmo. Hoje eu e ele, a gente tá junto, eu fico mais nas partes das criações, tanto criação de peças quanto criação de conteúdos, né? Então, criações são mais comigo. E ele fica mais na parte de gestão financeira e tal. Então, eu sigo não lidando muito bem com dinheiro, sabe? Mas a gente precisa de apoio, né? Então, a gente só tá onde a gente tá porque a gente é uma dupla e que se complementa muito, assim. Isso é muito bacana. Você ter a sociedade para poder ampliar, né? Te liberar para você atuar em outras áreas, né? Porque se eu acho, assim, uma questão que é assim, a gente precisa entender para que a gente está fazendo aquilo, né? A gente perde muitas horas da nossa vida trabalhando. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pela minha empresa. Sou apaixonada pela minha equipe hoje. Hoje a gente tem uma equipe muito legal. A gente tá com 30 colaboradores. E é muito legal. Todos eles são incríveis, assim. E eu ponho muito amor ali. Mas a gente chega num momento que, tipo, não é só amor, né? Não é que precisa voltar tudo o tempo inteiro. Você precisa pensar no resultado que isso vai gerar. Porque, às vezes... Cara, é só o que você tá fazendo ali, que você ama mesmo. Mas, assim, você precisa entender que aquilo tem que trazer um resultado. Qual que é o objetivo dessa atuação? Eu tô abrindo mão de estar com a minha família, muitas vezes, né? Sem dúvida. Aquilo precisa voltar, tanto pra mim quanto pra minha equipe. Eu preciso trabalhar, vou fazer uma peça, sei lá, pra Casa Cor. Tem que ter um objetivo claro a níveis, não necessariamente comerciais, mas a nível de estratégia mesmo, sabe? Não pode ser um negócio tão... tô fazendo. Eu fui muito assim, por muito tempo. Não, tô fazendo aqui. Fazendo, parece que o negócio não vira, mas se você pensa, olha, eu quero chegar aqui, eu acho que isso é uma grande virada, assim. Eu quero chegar aqui, como que eu faço pra ir vindo daqui até aqui, né? E aí, são pequenas coisinhas que você vai fazendo todo dia, colocando muito amor ainda. Isso, amor é o ingrediente principal, Pronto, né? porque a gente tem que amar, eu amo até meus clientes, eu amo meus clientes, assim. Eu falo, cara, que massa, e eu não tinha essa visão, assim. Gente, eu tô aqui por causa deles, que massa. Não tô falando isso porque a gente tá aqui, não. Porque eu não tinha esse olhar. O cliente era meio tipo assim, tá me ligando. Hoje é tipo assim, velho, que legal, ele me escolheu. Entendeu? Isso já é uma elevação, já é tipo assim, você tá num estágio bem, bem bacana de curtir mesmo. Né? É lógico que você curte, né? E também porque eu tenho uma equipe, eu não tô sozinha. Se eu tiver que fazer tudão, realmente, quando eu chegar mais um pedido, eu falo assim, meu Deus. Não, hoje a minha equipe, tipo, me ajuda, né? É isso que te move, né? Que te tira da cama pra você, de dia, ele realizar, ver o brilho nos olhos do cliente, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu me envolvo muito emocionalmente, assim, com tudo que eu faço. Eu acho que esse é um grande ponto. E eu vejo que a minha equipe é assim. Então, a gente conseguiu construir culturalmente uma equipe que é assim. Então, eu vejo... Isso é muito legal. Esses dias a gente mandou uma peça pra Espanha e a Carol, minha colaboradora do atendimento,
Ela tava assim, ai, Vivian, porque o frete, pra quando é pra fora do Brasil, a gente só pode calcular no dia, porque varia de acordo com o dólar. Eu não posso falar com a moça que vai custar R$100 se vai custar 150, do jeito que as coisas estão. E aí eu sei que ela tava tipo, ai, Vivian. Eu falei, o que foi, Carola? Nossa, o dólar tá subindo tanto, vai ficar tão caro pra essa cliente. Eu falei, você percebe que a pessoa tá se envolvendo emocionalmente, tá preocupada com como que o dólar vai afetar a cliente dela. Então, eu sou assim com cada peça que eu crio, eu vejo que minha equipe é assim em cada etapa, assim, sabe? Legal, Vivian. Você, assim, você traduz essa emoção pra gente do seu trabalho. Igual na Casa Cor, que você fez pra gente, aquele painel belíssimo, né? No módulo da influência digital, ficou maravilhoso, encanta todo mundo, o pessoal tira foto ali do lado, é uma referência. Eu vou pedir pra você, assim, se quiser dar uma mensagem final para as pessoas que estão ou começando, né, ou na arquitetura, ou no design, ou na parte artística. Apesar de já captar tudo isso que você falou ali, se tivesse que dar um conselho para alguém, o que você acha que você poderia dizer? Eu acho que é fazer qualquer coisa muito bem feito. Assim, tudo que você se dispõe a fazer, faça muito bem feito e faça sem parar de fazer. Né? Porque eu acho que as pessoas desistem no meio do caminho. Eu costumo falar que eu não era a pessoa mais talentosa da minha sala, na faculdade. Eu não era, tinha gente muito mais talentosa que eu. Mas parou, entendeu? Ah, não deu certo não. Não, gente, não dá certo no primeiro dia, não dá certo no segundo dia, nem no terceiro dia. Mas se você faz com constância, eu faço constantemente a mesma coisa todos os dias, constantemente. Lógico que a gente vai pulando umas etapas, né? Eu tenho equipe hoje que me ajuda, eu não faço exatamente a mesma coisa, mas eu faço todos os dias. Então, assim, vem. Então, acho que é muito isso, assim, é a constância e a dedicação de fazer o seu melhor. Sempre dê o seu melhor. Isso eu falo lá na empresa. Eu falei, você já deu o seu melhor? É o seu melhor isso daqui? Não é o seu máximo, não. O seu melhor. Em qualquer etapa, né? No criativo, pro Facebook Ads. Na hora de explicar uma questão de desagrado do cliente. Essa é a sua melhor frase pro cliente. Então, acho que é dar o seu melhor. Então, acho que vai vir naturalmente. É verdade. Né? Então, Nossa. acho que é isso. Obrigado, Vivi. Uma grande emoção, né? Pelo que você coloca essa emoção nas suas palavras, no seu trabalho. É uma lição muito legal. Então, eu agradeço a todos vocês pela audiência. Cliquem ali, curtam a nossa página, indiquem para os amigos, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, ver entrevistas maravilhosas como essa que foi aqui com a Vivian Quiabai, arquiteta, artista, design, empresária, e foi uma lição pra gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.